Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Lucas Footpad na área e hoje eu vou fazer um vídeo de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo já começou já faz um tempo, eu não fiz nenhum vídeo de Copa do Mundo aqui no canal ainda, então eu vou fazer essa tier list de como foram as seleções na fase de grupos, então eu vou avaliar só a fase de grupos. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, é um vídeo que tem prazo de validade, né, porque você não vai querer ver esse vídeo em outras épocas, a menos que você queira saber como foi a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Seria legal a gente ter o YouTube lá em 1930 pra gente saber como foram as seleções nos anos 30 e algum youtuber da época colocar qual foi a percepção dele dos jogos. Isso acho que seria muito interessante, mas das Copas mais recentes a gente pode fazer isso, então lá no futuro eu posso ver esse vídeo e ver como essas seleções se comportaram na fase de grupos e ter uma análise um pouco mais precisa de como é a percepção da época, né? Porque no futuro, se alguma dessas seleções aqui for campeã, provavelmente muda o jeito que a gente vai julgar como foi a Copa delas, né? Então, acho bem pertinente fazer esse vídeo nesse exato momento aqui. E aí, eu não faço muitas tier lists porque eu sou péssimo pra definir os nomes de cada lista, né? Então eu não sabia o que colocar aqui, porque eu acho que tem seleção que se encaixa em mais de uma, mas vou tentar explicar rapidinho pra vocês o que eu quero dizer com cada uma. Então, surpresa é aquela seleção que você não esperava muito e ela entregou bastante, independente se ela se classificou ou se ela não se classificou. A surpresa é o gap de o que você esperava da seleção versus o que ela entregou, tá? Então, eu vou colocar em surpresa essas seleções aqui e já vou dando exemplos pra vocês. Por exemplo, o México, ele se classificou, era esperado que ele se classificasse, tinha um grupo relativamente fácil, mas todas as seleções ali tinham mais ou menos o mesmo nível, tanto a África do Sul, quanto a Coreia, quanto a Tchequia, México jogando em casa, mas eu não esperava que ele fosse um dos únicos três que tivessem 100%. Então, pra mim, o México me surpreendeu, então já vou arrastar ele aqui pra surpreender, só pra vocês entenderem, tá? Aí tem o Jogou que sabe e sabe muito. Então, aquelas seleções que você já esperava que ia se classificar em primeiro e passar em primeiro ou em segundo, né, dependendo se o grupo era muito forte, você já esperava e ele entregou o que esperava. O Gattuso é uma zoeira aqui de só quem é muito rato de futebol vai entender, porque tem uma entrevista do Gattuso que ele fala que, como era o time dele, né, ele falou sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Tipo, às vezes é bom, às vezes é uma merda. Acho que teve algumas seleções que foi bom e ruim. Eu vou dar um exemplo aqui, a Alemanha, tá na categoria Gattuso, porque ele meteu 7 em Curaçao, então parecia que ia engrenar, mas também perdeu pro Equador e quase perdeu pra Costa do Marfim. Então todo mundo imagina que uma Alemanha tetracampeã do mundo teria que passar o trator no grupo, só que passou o trator em Curaçao, mas nos outros jogos sofreu muito, então sometimes maybe good, sometimes maybe shit, fica aí no Gattuso. Se eu lembrar, eu coloco o vídeo na edição, mas provavelmente eu não vou lembrar não, porque eu não quero editar muito esse vídeo aqui, vai ser um corridão. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. E aí fez o que tinha que fazer, é aquela seleção que você não esperava muita coisa e ela realmente não fez muita coisa, ou que você esperava pouco e ela fez pouco, mas que se classificou, não é aquela seleção ruim. O Jogou que sabe pouco, é aquela seleção que não entrega nada, veio pra passear, né? Por exemplo, Nova Zelândia, o Panamá, aquilo que você sabia que não ia entregar muita coisa, realmente não entregou muita coisa, jogou que sabe, sabia pouco. E a decepção é aquelas seleções que você esperava muita coisa, mas elas não entregaram muita coisa. E aqui, dois exemplos claros, é a Turquia. Eu esperava que a Turquia pudesse ser até líder do grupo, e a Turquia na segunda rodada já foi eliminada, tendo um time muito bom. Claro, a Turquia não tá no nível de outras seleções, como por exemplo, sei lá, Portugal, ou Brasil, a Alemanha, não era nem de longe a favorita, mas também não era aquela seleção que ia só pra passear. Tava mais ou menos no nível do Japão, por exemplo. O Japão é um time que você espera alguma coisa, a Suécia é um time que você espera alguma coisa, não é um time que vai lá pra ser saco de pancada, principalmente no grupo acessível que caiu. Então, eu coloco como decepção. E algumas seleções que, mesmo sendo ruins, caíram no grupo acessível, e eu esperava que pelo menos passasse de fase ou desse trabalho. Eu vou colocar, por exemplo, a Arábia Saudita. Ah, mas ninguém esperava muita coisa da Arábia Saudita. Cara, a Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa passada. Tem um time que tá aprendendo a jogar bola. Alguns jogadores como o Al-Nassr ali. Tem caras relativamente bons que poderiam fazer alguma coisa, mas não fizeram nada, assim, não chegaram nem perto de assustar. Então eu vou deixar a decepção pra eles. Onde o gap do que se esperava e do que entregou, assim como a surpresa, vocês não esperavam muito e entregou mais do que esperava, a decepção é o contrário. Você esperava alguma coisa e eles entregaram menos ainda. Então, explicado aqui nas categorias e como exemplo, eu vou ir puxando times aleatórios pra mim não ter que ficar. Eu organizei por grupos aqui, só que deu um refresh na página e colocou por ordem alfabética. Aí eu fui fazer uns testes, arrastei e tirei um pouco da ordem alfabética, então tá tudo bagunçado. Mas eu vou tentando arrastar conforme eu for lembrando aqui também de como foi os jogos, né? Então, por exemplo, a Argentina ganhou todos, né? A Argentina fez o que a gente esperava já. O Brasil, eu acho que fez o que a gente esperava também. A gente sabia que tinha que ganhar do Haiti, tinha que ganhar da Escócia e ganhou. O jogo contra o Marrocos ia ser mais difícil, dava pra ter ganho. Mas não ganhou, beleza, empate. O Brasil jogou ruim quando tinha que jogar, quando podia jogar. E depois eu acho que o Brasil foi se organizando. Não sei se passa do Japão, mas assim, se não passar pra mim é vexame, tá? O Japão é muito bom, mas tá cheio de desfalques. Não tem o Mitoma, não tem o Minamino, não tem o Endo, não tem o Kubo, acho que vai estar machucado também. Então tem que passar. Mas não vai ser jogo fácil. Mas sim, jogou que sabe, né? E jogou muito. Passou. Vini aí, finalmente é o Vini do Real Madrid, né? Então fez o que a gente esperava que jogasse. Jogou muito, passou. Muito bom. Outro time que jogou muito foi a França, né? Isso aqui, talvez a favorita. Vou colocar aqui na frente de todos. Não tem uma ordem, mas os que eu consegui eu arrasto aqui pra frente. França foi a que jogou bem, assim, né? Vamos ver outros times. Acho que agora eu vou começar a colocar o Uruguai. Foi uma grandíssima decepção. A gente esperava muito, o único sul-americano que não se classificou. E aí agora eu vou tentar ir por ordem do que aconteceu nos grupos, tá? Por exemplo, a Austrália. A Austrália achei que ia ser saco de pancada no grupo dos Estados Unidos. Acho que a Turquia tinha um time muito bom. O Paraguai eu achei que poderia conseguir alguma coisa com o Almiron, Inciso, alguns brasileiros aí naturalizados, Murilo. É o Murilo?
É o Murilo. Então, achei que o Paraguai e a Turquia poderiam dar trabalho, e os dois ficaram no final. Então, eu vou colocar a Austrália, que foi uma surpresa. E os Estados Unidos também. Ganhou muito bem do Paraguai. Depois ele ganhou o segundo jogo também, foi contra a própria Austrália, né? Foi contra a própria Austrália. E depois o último jogo contra a Turquia perdeu, mas a Turquia já estava eliminada, os Estados Unidos tiram um pouco o pé. Pra mim foi surpresa o desempenho dos Estados Unidos, tá? Aí vamos pra Argélia aqui. Pô, a Argélia jogou o que sabe, né? Não sabia muito. Tanto a Argélia quanto a Áustria. Deixa eu ver cadê a Áustria aqui. Tava no grupo da Argentina, a briga deles era pra ver quem seria o segundo. Acho que como a Áustria foi o segundo, eu vou colocar ela um pouquinho acima. Deixa eu ver se eles foram o segundo mesmo. Sim, foram o segundo. Então eu vou colocar um pouquinho acima da Argélia porque fez o que tinha que fazer. Esperava que se classificasse. A Jordânia provavelmente ia ganhar quem fizesse mais saldo na Jordânia e vencesse esse confronto direto. Direto foi empatado. A Áustria acabou ficando em segundo, a Argélia em terceiro. Então a Áustria fez o que tinha que fazer, né? Vamos pra minha África do Sul, minha África do Sul, que vai jogar hoje, no dia que eu tô gravando, contra o Canadá, pra ver quem passa no mata-mata. A África do Sul ficou no grupo do México, que era o anfitrião, Coreia do Sul e a Tchequia. A África do Sul, ela pegou uma seleção europeia, que era a Tchequia, pegou uma das melhores seleções asiáticas, que é a Coreia do Sul, e pegou os anfitriões, que era o México. Então, pra mim, eu achei que a África do Sul ia brigar pra ser um dos últimos, conseguiu se classificar em segundo. Então, pra mim, foi uma surpresa aí que os Bafana Bafana conseguiram passar. E que camisa bonita, né, da África do Sul. Esse aqui é o uniforme visitante. Muito bonito o uniforme. Fiquei bem feliz, assim, que os times africanos conseguiram. Acho que foi todos se classificaram, né? Então, bem bacana. E a África do Sul pra mim foi uma surpresa porque eu realmente não esperava. Agora a Bósnia. A Bósnia acho que ela não se classificou, né? Ela ficou em terceiro, acabou passando. Passou no sufoco, o grupo era relativamente fácil, Suíça, Canadá, Bósnia e Catar. O Catar foi lá só pra passear, né? Mas a Bósnia fez o que tinha que fazer. Tinha que ficar pelo menos em segundo, ficou em terceiro, conseguiu acabar passando, então fez o que tinha que fazer. Pra mim, o Canadá, ele não jogou tudo isso, mas aquela goleada me surpreendeu. Acabou eliminando um europeu, né, que é a Bósnia. Ficou atrás da Suíça, como a gente já esperava. A Suíça é um time um pouquinho mais forte no grupo. Também não jogaram tudo isso, assim, foi um grupo meio sem graça, mas a Suíça fez o que tinha que fazer, né? Todo mundo achou que eles iam passar, passaram. E a Bósnia ficou na mesma aqui, passou também. E o Canadá, acho que o Canadá me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava que eles fossem golear. Eles perderam um jogador por lesão ali, bem importante. Amassaram o Qatar. Achei que o Canadá não tinha um nível tão grande, conseguiu passar, acho que a primeira vez, né? Então, me surpreendeu aí o Canadá. A Bélgica, acho que a Bélgica foi bem mais ou menos, tá? A tão famosa geração Bélgica já tá bem velha, alguns jogadores já aposentaram, né? A Bélgica empatou os dois primeiros jogos, tava ficando na terceira colocação, conseguiu ganhar a última de goleada aí, mas contra a Nova Zelândia também, né? Fez o que tinha que fazer. Eu até poderia colocar Gattuso ali, porque ele foi bem, a Bélgica foi bem goleando a Nova Zelândia, mas os dois primeiros empatar com o Egito e Irã é meio estranho, né? E assim, não tem uma hierarquia, tá? Não é que a categoria Gattuso tá melhor, mas eu acho que aqui encaixa bem, porque foi sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Aqui é o nosso Cabo Verde, né? Cabo Verde surpreendeu, acho que Cabo Verde se classificou em terceiro. Deixa eu só achar aqui. Classificou em segundo num grupo que tinha Uruguai e Arábia Saudita. Eu coloquei os dois de decepção porque eu achei que eles poderiam brigar pela segunda colocação e a Espanha passar em primeiro, mas Cabo Verde surpreendeu pra caramba. Acho que a mais surpresa de todos, né? Todo mundo achou que Cabo Verde seria trucidado e acabou sendo igual o grupo da morte da Costa Rica, né? A Costa Rica de 2026 é o Cabo Verde. Curiosamente, o Uruguai de novo num grupo com zebras onde se esperava muito e o Uruguai não entregou nada. Então, Cabo Verde aqui fica em surpresa. Deixa eu falar da Espanha, que a Espanha começou bem ruim, empatando com o Cabo Verde surpreendeu. Depois a Espanha goleou aí a Arábia Saudita, não pode dizer que é uma goleada. E no final, teve um joguinho modorrento contra o Uruguai, já estava praticamente classificada, mas fez 1-0 só no Uruguai, que estava bem ruim. A Espanha fez o que tinha que fazer, né? Todo mundo esperava que ele passasse. Teve uns momentos maybe shit ali, mas ainda vou colocar no fez o que tinha que fazer. E aí pra Colômbia, que eu acho que a Colômbia foi muito bem. Tava claro que ia ser Colômbia e Portugal que iam disputar quem iria ser o líder do grupo, todo mundo esperava que fosse Portugal e acabou sendo a Colômbia, mas não porque foi uma surpresa da Colômbia, eu acho que mais por demérito de Portugal que empatou o primeiro jogo contra o Congo, né? Então eu vou colocar a Colômbia fez o que tinha que fazer, que era se classificar. Acabou se classificando em primeiro, porque o pessoal não esperava, mas eu não vou colocar como surpresa, não. Acho que jogou feijão com arroz, jogou bem contra Portugal, e se classificou, fez o que tinha que fazer. O Congo, pra mim, surpreendeu, ele empatou contra Portugal, né? Perdeu contra a Colômbia, que era esperado, não conseguiu segurar Portugal, e no final ganhou do Uzbequistão, que era o que se esperava. Não acho que foi uma surpresa, ele fez o que tinha que fazer. Ele nem era tão considerado que fosse se classificar, mas se classificou, não se esperava muito. A Coreia, pra mim, decepção. A Coreia tem uma das suas seleções mais fortes da história. Tem o Son, que já tá um pouco mais velho, mas tem o Lee Kang-in, tem o Cho, não lembro se ele tá nessa seleção, acho que ele tá ainda. Tem jogadores jogando em grandes times da Europa, e o zagueiro do Bayern de Munique, tem o jogador do Paris Saint-Germain, então esperava mais da Coreia, e tem o Hwang também, e a Coreia não jogou nada, conseguiu ser eliminada num grupo que não era tão difícil, então pra mim uma das grandes decepções aí é a Coreia. A Costa do Marfim foi surpresa, tá? Não teve grandes resultados, mas quase ganhou da Alemanha, tomou 2 gols no finalzinho ali. O Diomande tá sendo uma das revelações aí, é um time muito carismático, gosto muito da Costa do Marfim, o uniforme laranja eu acho muito maneiro, acho que o pessoal não esperava tanta coisa. Claro que Curaçao ajuda, a Alemanha era o principal time, mas o Equador foi um dos melhores times da eliminatória sul-americana. Então, esperava-se que o Equador fosse dar um grande trabalho aí, e o Equador acabou perdendo para essa Costa do Marfim. Então, a Costa do Marfim acho que surpreendeu. E o Equador fez o que tinha que fazer, né? Tinha que se classificar, se classificou. Acabou sendo em terceiro, mas passou por méritos aí.
E, diferente do Uruguai, não trouxe vergonha para os sul-americanos. Agora a Croácia também tem um time muito velho, é um time encardido de jogar, é difícil. Tem um ou outro novo talento surgindo lá, mas ninguém esperava muito da Croácia. Né? A Croácia é sempre assim, você não espera muita coisa, quando vai ver eles estão lá na semifinal. E se bobear, eles chegam longe dessa vez também. O cruzamento, não lembro como é que tá o cruzamento, mas a Croácia é aquele time que consegue te segurar e nos pênaltis resolve. O Brasil sabe bem como é que é. Então eu vou colocar que a Croácia fez o que ela tinha que fazer, tinha que passar e passou. Essa aqui, Curaçao, né? Que jogou que sabe, pena que eles sabem pouco. Egito e Irã, os dois jogaram contra aqui no grupo G, grupo da Bélgica e da Nova Zelândia. O Irã acabou ficando de fora. Eu acho que o Irã merecia uma sorte melhor pelos problemas que eles passaram aí. Mereciam ter passado no último jogo por causa desse regulamento que favorece times empatarem para ambos se favorecer. Acabou prejudicando um pouco o Irã. Se bem que eu não acho que foi combinado. A Áustria fez um grande jogo com a Argélia, um 3-3 muito louco. E acabou deixando o Irã de fora. Acho que eles mereciam uma melhor sorte, mas não dava pra esperar muita coisa do Irã nesse time, né? O Egito com o Salah e o Marmouche tem um time forte e a Bélgica já era esperada que passasse em primeiro também, né? Então, o Egito teve uma sorte melhor, fez o que tinha que fazer e passou. O Irã não pôde muita coisa. A Escócia eu esperava mais também. Se classificou aí nas eliminatórias europeias, que não é uma eliminatória tão difícil assim, a depender do grupo que você cai. Era esperado ganhar do Haiti, ganharam, mas não ganharam tão bem quanto imaginava que poderia. Poderiam dar uma enroscada ali com o Marrocos, mas o Marrocos claramente tem um time melhor. O Marrocos chega com frequência em Copas do Mundo, primeira seleção africana a chegar numa semifinal, então já era esperado que o Marrocos fosse um time muito forte, deu trabalho até pra gente aqui no Brasil. Então, a Escócia eu imaginava que eles pudessem pegar uma vaguinha de terceiro lugar. Tem um time, eu gosto muito do Doak, que jogava no Liverpool. Tem acho que tiveram uma lesão, o Gilmore, se não me engano, se machucou. Tem o McGinn, tem o McTominay. Tem um time bom, mas eles falta alguma coisa, né? Falta um pouquinho mais de refino, um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de experiência também. Esperava muito que. Eu não vou colocar em decepção porque o time é um pouco limitado. Mas eu esperava um pouquinho mais da Escócia. Tá? Pra mim me decepcionou, mas eu entendo que a grande maioria não esperava tanta coisa, principalmente nesse grupo. O Haiti também, ele veio pra jogar e passear, né? Ninguém imaginava que o Haiti passasse desse grupo. E aí, já falando do grupo do Brasil, que eu coloquei o Marrocos e Escócia, o Marrocos eu esperava muito, assim. Eu esperava que fosse dar trabalho pro Brasil mesmo. Era até arriscado a gente não ganhar esse jogo, porque eu acho que eles estavam mais entrosados do que a gente. Não que eles são melhores, mas por estar mais entrosado, num primeiro jogo de Copa do Mundo, o pessoal nervoso ainda, a gente precisando acertar algumas peças, eles podiam até ter ganhado. Então, eles jogaram o que sabem e sabem muito. Mas acho que a gente começou a engrenar melhor do que eles, então talvez a gente avance mais. Espero que sim, né? E a Noruega também. Todo mundo imaginou que a Noruega fosse jogar muito bem e o Haaland fosse fazer gols e realmente fez. O Odegaard, o Nusa jogando muito bem, o Rierson, lateral, bom jogador também. Então o Sorloth ali, a Noruega fez o que sabe. No último jogo poupou meio time. Tá certo de poupar, mesmo que o titular talvez perdesse pra França. Acabou caindo de um lado da chave melhor por ficar em segundo, então foi até bom pra eles. Talvez se cruze com a gente nas oitavas, mas jogou o que sabe muito. É uma seleção que tá talvez com a sua melhor geração também agora. Então, jogou bem. Agora eu queria falar da Inglaterra, cara. Eu tô pulando aqui, não tô fazendo na ordem, tá? Mas a Inglaterra, o Harry Kane jogou muita bola, o que se esperava dele, ele jogou também. A Inglaterra teve uma enroscada com o Ghana ali, acho que foi 0-0. Ali a Inglaterra ficou meio esquisita. No último jogo, eles meio que tiveram alguns problemas de lesão, principalmente na lateral, né? Esperava que eles amassassem o Panamá, não foi um jogo tão fácil assim. Eu poderia, só pra não deixar essa categoria vazia, eu esperava um pouquinho mais da Inglaterra, porque eles têm um time muito bom, tem o Bellingham, tem o Harry Kane, eles acabaram deixando grandes jogadores de fora, como o Foden, o Palmer, então o Arnold, então se é pra deixar esses caras de fora, é porque quem tá lá tem que representar, e eu achei que eles pudessem representar mais, mas estão engrenando ainda, então vou deixar aqui no Sometimes Maybe Good, Sometimes Maybe Shit. Agora eu vou falar de Gana, pra seguir aqui. Gana se classificou entre os melhores terceiros, né? Gana acho que ganhou do Panamá, empatou com a Inglaterra e depois perdeu o último jogo. Acho que perdeu o último jogo pra Croácia, acho que foi isso mesmo. Não esperava que Gana fosse muito longe, mas eles conseguiram se classificar entre os melhores terceiros. O grupo não era tão difícil, mas também não era muito fácil. Então, fizeram o que tinha que fazer, se classificaram, é bom, e é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém do grupo deles. Croácia, Gana, Panamá, acho que já foi todos. Vamos falar de Holanda agora. Cara, preciso dar uma folga pra garganta, que eu tô falando muito sem respirar aqui. A Holanda empatou com o Japão. O Japão é um time encaixadinho, um time forte, que estava invicto durante muito tempo. Caiu num grupo difícil, porque a Suécia também é um time muito bom. E eles iam brigar ali. A Tunísia, basicamente, foi pra passear, né? A gente sabia que a Tunísia não ia ir muito longe, só tomou goleada, demitiu o técnico depois da primeira rodada. Mas Japão, Holanda e Suécia, eles têm um nível parecido. A Holanda tinha a obrigação de passar em primeiro, porque é o time com mais história, mais forte, então fez o que tinha que fazer. Eu não acho que jogou muito, jogou muito, porque, assim, teve a goleada contra a Tunísia e a Suécia. Eu vou colocar que jogou muito, sim, vai. Já tô lembrando aqui dos resultados, não lembro todos de cabeça, mas jogou contra a Tunísia e a Suécia, que era um adversário difícil, a Suécia, e conseguiu jogar muito bem. A Suécia vinha de uma goleada na Tunísia na primeira rodada, né? E a Holanda vinha de um empate, então todo mundo pensou que a Holanda podia dar uma ramelada aí, e a Holanda foi lá e atropelou a Suécia e jogou muito bem. Então jogou que sabe muito. Empatar com o Japão não é demérito. Acho que é a mesma coisa que o Brasil, empatar com o Marrocos não é demérito, porque o Japão tem um time forte, assim como o Marrocos também tem um time forte. E o Japão jogou direitinho, mesmo cheio de desfalques. Eu achei que o Japão fosse sentir mais os desfalques, tá? Mas jogou direitinho. Não vou colocar que jogou muito,
porque não teve nenhuma exibição de gala que você fala assim, ah, pô, o Japão amassou aqui. O Japão jogou bem, ele fez o que tinha que fazer, que era esperado, passou em segundo, passou em segundo. A Suécia no sufoco passou em terceiro, mas também ia brigar com o Japão pra ver quem ia ficar com essa segunda vaga. Vou colocar os dois juntinhos aqui. Fez o que tinha que fazer, que era se classificar. Aqui a gente não esperava muita coisa, né? A Jordânia. O time que a gente não esperava muita coisa, Iraque. Deixa eu ver se eles foram eliminados mesmo. O Iraque, sim, ficou em último. Era o que a gente esperava. Podia pouco. O Uzbequistão também, primeira Copa do Mundo, podia muito pouco. E entregou pouco, era o que dava. O Paraguai eu esperava mais, tá? Eu não esperava que eles iam tomar uma cacetada no primeiro jogo. Contra a Turquia, já era um jogo mais difícil. A Turquia, pra mim, tem um time melhor no papel. Eles conseguiram segurar a Turquia mesmo com um jogador a menos. Então, méritos aí. Teve a cagada lá do jogador deles expulso, mas fez o que tinha que fazer, né? Se classificar, e se classificou. Foi em terceiro, se não me engano. Correram risco de ficar de fora. Mas acabaram passando, né? Passaram em terceiro lugar aí, perdendo a vaga pra Austrália. Então, pra mim, eles tinham que ser o segundo do grupo. Não a Austrália, mas, enfim. Aí Portugal. Portugal, pra mim, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Porque o primeiro jogo de Portugal, deixa eu só ver aqui, foi contra o Congo, né? Foi um empate. Todo mundo esperava que Portugal passasse o carro em Congo e não foi o que aconteceu. Jogou meio ruim ali. Aí na segunda esboçou uma goleada contra o Uzbequistão, que é o adversário mais fraco do grupo, então ganhou bem. E na última quase perdeu pra Colômbia, era pra ter perdido, a Colômbia foi muito melhor. Então Portugal teve um lampejo ali de jogar bem, mas acho que foi 2 jogos ruins e um jogo bom, então sometimes maybe good, sometimes maybe shit. E a Tchequia, ninguém esperava muita coisa da Tchequia também, né? É uma seleção europeia, caiu num grupo que era relativamente acessível, dava pra ter passado até em segundo, talvez, mas conseguiu ficar atrás até da África do Sul. Não vou falar que é uma decepção, porque eu não esperava muita coisa, mas jogou o que sabe, sabia pouco, né? E Senegal, a última seleção aqui, deixa eu ir pro grupo do Senegal, que é o grupo I, é o grupo I, e é um grupo muito difícil, tá? Tinha a Noruega, tinha a França, o único mais simples ali era o Iraque, e ele ganhou do Iraque quando tinha que ganhar, ganhou bem e fez o saldo, que era o que tinha que fazer, acho que foi a única seleção com 3 pontos que passou, muito por méritos de saber o que precisava fazer, né, no final, que era golear o Iraque e torcer para que ele fosse o melhor terceiro, fez o dever de casa, não se esperava que ganhasse de França e Noruega, deu um trabalhinho pra França no primeiro jogo, durante um tempo ali, até parecia que eles iam engrossar o caldo pra França, mas não foi o que aconteceu. Deixa eu ver quanto é que foi o jogo contra a Noruega. Senegal e Noruega foi 3-2. Pô, jogaço, tá? 3-2 e foi 3-1 pra França. Não vou falar que surpreendeu, porque Senegal tem um time bom. Felizmente o atacante deles é o Jackson, que não é tão bom assim. Mas eles têm o Mané, tem acho que o Koulibaly e o Mendy. Koulibaly zagueiro, Mendy goleiro. Então não é um time fraco. Foi o campeão moral da Copa Africana de Nações, então se esperava que eles fossem dar um trabalho. Talvez esse fosse o grupo da morte. Conseguiu se classificar para cima de uma França e num time com França e Noruega, né? Perdeu os dois, mas conseguiu se classificar. Então, acho que jogou bem, apesar de perder. Não vou colocar no sabe muito, porque não ganhou a maioria dos seus jogos, né? Mas fez o que tinha que fazer, que era passar. Se ele não passasse, dava pra passar pano pra Senegal, porque mesmo um time muito bom, era um grupo bem difícil, então mesmo que não passasse, dava pra entender, mas conseguiram passar, então fez o que tinha que fazer, e ficou assim. Confesso que se eu fizer essa tier list de novo daqui 2 horas, eu vou mudar as coisas de categoria, mas acho que deu pra explicar bem o conceito do que eu espero de cada uma das tiers, né? Então, não sei se vocês concordam, fala aí se vocês mudariam ou o nome de uma das categorias, ou a posição de algum desses times, vê se eu acertei aí. E é isso, deixa o seu like, o seu comentário e a sua inscrição.